Germano pergunta a Roberta por que ela não atendeu a ligação dele. Roberta diz a ele que não é como as mulheres que ele está acostumado e que não costuma beijar homens casados. Germano diz a Roberta que pensou que ela estava interessada nele. Roberta diz que sim, mas ele é amigo do seu pai, é casado e ela não será amante. Germano diz a ela que está com sua esposa por causa do filho e que não pôde deixar de pensar nela durante a noite toda. Eles quase se beijam novamente. Adriana entra na sala e os interrompe. Os dois disfarçam, mas Adriana percebe o clima entre eles. Padre Severino recebe alta e volta para a casa paroquial. Aníbal e Augusto conversam na sala de esgrima. Aníbal comenta que Augusto gosta de Renata. Augusto fica irritado e pergunta por que ele está dizendo aquilo. Aníbal diz que percebeu como ele olha para ela, mas que Renata está com outro e que acontece com Augusto a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe, pois Augusto preferiu outra ao invés dela. Jerônimo conversa com Lázaro sobre o que Roberta disse sobre Ezequiel. Lázaro disse que Ezequiel disse que teve uma aventura de uma noite com Roberta. Lázaro garante que Ezequiel não abusou de Roberta. Lázaro diz que Ezequiel estava atormentado por ter sido infiel a Alzira e ainda mais por ter se envolvido com a mulher do seu patrão, porque para Ezequiel, Roberta era ou havia sido mulher de Augusto. Enquanto isso, Renata chega na mansão Monterrúbio e conversa com Regina. Renata fica surpresa quando Regina diz a ela que Roberta está trabalhando nas empresas Monterrúbio. Corina chega à casa de Constança dizendo que Amparo está doente. Constança decide levá-la imediatamente para o hospital. Jerônimo liga para Renata e conta que Lázaro disse que Ezequiel não abusou de Roberta, mas Jerônimo não conta o que Lázaro disse sobre Roberta e Augusto. Adriana conta para Matias sobre o clima suspeito que viu entre Roberta e Germano. Enquanto isso, Germano tenta convencer Roberta a ficar com ele. Augusto tenta se aproximar de Aníbal e diz que o ensinará a fazer vinho para que ele veja que também tem coisas boas, não só barbaridades como a avó de Aníbal disse sobre ele. Jerônimo é preso por ser cúmplice na suposta morte de Álvaro. Jerônimo pede para Carlos avisar o seu advogado. Renata conta para Roberta que Ezequiel disse para Lázaro que teve uma aventura com ela, mas que não abusou dela. Roberta segue mentindo, dizendo que foi vítima e que Ezequiel a violentou. Roberta chora e diz que se Renata acredita ou não, não lhe interessa, e que acha que cometeu um erro ao contar para ela o que Ezequiel lhe fez. O delegado diz a Jerônimo que ele ficará detido até que as investigações sejam feitas e o caso de Álvaro seja esclarecido. Augusto é informado que Jerônimo foi preso e diz que quer que ele fique preso o máximo que puder. O homem diz a Augusto que espera por suas informações para continuar com a segunda parte do plano. Depois, o homem paga o médico que ajudou Álvaro por ele ter colocado toda a culpa em Jerônimo exatamente como Augusto queria. Renata conta para Adriana sobre Roberta e Ezequiel. Elas concordam que é uma história forte e não sabem se acreditam em Roberta. Adriana diz que não sabe se Roberta pode ter se interessado por um capataz ou não, mas que na empresa Roberta anda dando em cima de Germano. Depois, Renata recebe uma mensagem de Jerônimo dizendo que não poderá ir para o casamento de seu pai, porque não pode deixar o estado por conta do caso de Álvaro Neves. Jerônimo prefere não dizer a ela que está preso. Renata fica triste e se preocupa. Ela comenta com Adriana que achou a voz de Jerônimo melancólica. Isidro recebe o encarregado de comprovar que Roberta Monterrúbio e Regina Gamba são a mesma pessoa. O encarregado diz a Isidro que nenhuma das digitais de Roberta corresponde às digitais de Regina Gamba Soberon. O encarregado garante a Isidro que Roberta Monterrúbio não é filha de Regina Soberon. Isidro pede para o encarregado não dizer nada a ninguém, pois ele mesmo se encarregará de contar a verdade para Regina. Enquanto isso, Luciana avisa Regina que conseguiram recuperar boa parte do dinheiro que ela deu a Josefina Álvares. Regina fica feliz por poder pagar a Jerônimo uma parte do que lhe deve e Roberta se preocupa. Josefina continua preocupada em descobrir quem a viu. Priscila provoca Matilde e tenta humilhá-la. Quando ela sai, Matilde a chama de estúpida.
Agradeço por terem acompanhado os principais acontecimentos do capítulo seguinte da novela Quando Me Apaixono. E não se esqueça de deixar o seu like se tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. E só lembrando que aqui no canal APN Resumo de Novelas, só contamos a verdade sobre as novelas. Nada de mentiras. Deus abençoe a todos vocês.